E aí, pessoal do YouTube, beleza? Meu nome é Aline do canal For Distraction English Channel, em inglês, em português, inglês distraído. E hoje nós vamos falar um pouco sobre como usar o terceiro condicional. Deixe o seu joinha e se inscreva no canal e vamos de lição. O que é terceiro condicional? O que é terceiro condicional? É uma condição que você deseja que o passado fosse diferente. É um arrependimento. Algo que aconteceu e você se arrependeu e gostaria de falar sobre isso. Então usamos o terceiro condicional em inglês, beleza? Quando falamos sobre o terceiro condicional, gostaria que você parasse e pensasse sobre um evento que você se arrependeu, se sentiu mal sobre aquilo, algo que você fez e foi algo que não foi legal, você não gostou, você se arrepende. Só que como nós vamos falar isso em inglês? Como que nós vamos usar o arrependimento em inglês? Nós usamos o terceiro condicional. Vou fazer um exemplo aqui com dois tipos de frases diferentes, mostrando o arrependimento em português e como seria esse arrependimento em inglês usando o terceiro condicional, beleza? Ontem eu beijei um papagaio e passei mal por ter beijado o papagaio. Como as coisas poderiam ser diferentes se eu não tivesse beijado o papagaio? Um arrependimento, certo? Ontem eu beijei um papagaio e passei mal por ter beijado o papagaio. Então, como seria essa frase usando o terceiro condicional em inglês? Ficaria assim. Usamos o terceiro condicional dessa forma. If, se, eu, had not, tinha, tivesse, não, uma contradição. Had com not fica hadn't. Had not, hadn't. Então, se eu não tivesse, hadn't, if I hadn't kissed the parrot. Se eu não tivesse beijado o papagaio, if I hadn't kissed the parrot, I wouldn't have been ill. Eu não teria ficado doente. I wouldn't, que é o mesmo que would mais not. Would plus not fica uma pronúncia rápida. Wouldn't, wouldn't. I wouldn't have been ill. Had not, if I hadn't kissed the parrot, I would have been ill. Então, nessa frase aqui, se arrependemos de ter beijado o papagaio. If I hadn't kissed the papagaio. If I hadn't kissed the parrot, I wouldn't have been ill. Eu não teria ficado doente. Mas para poder fazer a terceira condição, temos que sempre pensar, não podemos mudar o passado, certo? Algo aconteceu e você se arrependeu. Então, nós falamos de algo do passado que poderia ter sido diferente. Usamos essa possibilidade de algo ter sido diferente, né? Aquele arrependimento bateu, você beijou aquele papagaio feio e passou mal, e agora você está doente. Então, bateu aquele arrependimento em você. Então, o propósito de estudar o terceiro condicional, o propósito do terceiro condicional em inglês, é mesmo o arrependimento. É algo que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Usamos uma fórmula mágica para isso, para poder descrever isso. Usamos o if, que é o se, e o past perfect, mais o could, would, que é o could, o verbo poder, poderia, would, iria, é o verbo aí das possibilidades, galera. Could e would, mais o have e mais o past perfect, ok? If I hadn't kissed, porque eu marquei aqui o kissed, assim eu destaquei o kissed para mostrar para você que ele é um past participle. O que é um past participle, Teacher Aline? Um past participle é quando você acrescenta um ed mostrando o passado. É um verbo beijar que se transformou em beijou usando o ed. Oh, meu Deus! Falamos na última aula que usamos o verbo did. Se lembra do verbo did na frente para poder se transformar qualquer verbo no presente, se transformar ele para o passado, com simples acrescentando o did, certo? Mas aqui é diferente, temos outras formas de se fazer aí o verbo virar passado, beleza? E esse aqui é um verbo no passado. E vamos que vamos, beleza? O que é mesmo um past perfect? Vou explicar para vocês o que é um past perfect. Não tem como eu falar sobre o terceiro condicional se eu não dar uma revisada no que é o past perfect. Past perfect é usado
um passado usado, que veio antes de algo que você fez. Como assim? Past Perfect é um passado que vem antes de algo que você fez? Como assim? Pois é, vou explicar para vocês. Olha essa frase, observa essa frase em português. Eu acordei, escovei meus dentes, lavei meu rosto e antes eu sonhei com meu pai. Então, observando aqui, eu acordei já está no passado. É só uma prévia para vocês entenderem. Eu estou usando esse exemplo em português. Depois eu vou para o exemplo que é em inglês, a mesma a tradução dessa frase acima, beleza? Eu acordei, tá no passado. Escovei meus dentes, você escovou, tá no passado. Lavei meu rosto, lavou, tá no passado. Então, antes disso, você sonhou com seu pai. O que é um past perfect? É um passado, você mostra a frase todinha no passado e depois você fala de algo que foi antes desse passado. Você fala sobre um passado antes do outro passado. I woke up today, I brushed my teeth, I washed my face, but before that, vem o past perfect. Before that, I had dreamed about my dad. Então, o que é um past perfect? Tivemos que entender que o past perfect é apenas você se referindo a um passado, você se lembrando de algo que aconteceu no passado, mas antes daquele passado, antes daquilo que aconteceu, você comenta sobre algo que já tinha acontecido também no passado, antes mesmo daquela história, como por exemplo uma historinha. Eu fui na casa da minha mãe, mas antes disso, lá no outro, eu vou falar sobre algo que já tinha acontecido muito antes de eu ir na casa da minha mãe, contando uma história que já se passou, mas antes dessa história que já se passou, já tinha acontecido aquilo, beleza? Esse é o significado do past perfect. Aí você coloca o I had dreamed about my dad nesse caso, beleza? Então isso é um past perfect. Agora, vamos adiante. O que são verbos regulares? Ok. Tem uma lista de verbos irregulares que eu vou deixar depois para download. Vocês podem fazer o download porque os verbos irregulares são bastantes. E eu vou deixar para downloads algum deles para vocês ir treinando, beleza? E no final são chamadas de past participle. Agora, os verbos irregulares são verbos que não segue a regra do ED, ele não segue regra nenhuma. Por isso são chamados de verbos irregulares, beleza? Verbos irregulares e irregulares, regulares e irregulares. Para os verbos regulares, o past participle é formado pelo acréscimo de ed. Como eu disse, por exemplo, agree, que é concordar, agreed, concordou. Ed tornando o agreed concordar para o passado agreed, concordou. Ask, perguntar, asked, perguntou. Call, ligar, called, ligou. Acrescentando o ed, ele é um past participle. O que é um past participle? Past participle é quando acrescenta o ed no final dos verbos, formando eles um passado. Já os verbos irregulares apresentam formas distintas, porque os verbos irregulares são uma lista de verbos que são contrário desses, não se acrescentam o ed. Os verbos regulares são, por exemplo, been, be, sell, sold, speak and spoken, e etc. Tem várias formas do verbo irregular. São uma lista enorme, não tem como falar assim para vocês têm que ir na prática mesmo, porque aí na prática vocês vão ver o que se encaixa e o que não encaixa para se usar como verbo regular. O que eu devo acrescentar o ed ou quando eu não devo acrescentar o ed? Como eu devo saber como, em onde? Me explica, teacher. Então, o verbo travel, que é os verbos regulares, vira traveled. Work, worked. I live, I lived. I like, I liked. Work, trabalhar. I worked, trabalhei. I live, eu vivo. I lived, eu vivi. Eu morei. I like, eu gostei. I liked, eu gostei, eu curti. I stud, eu estudo. I studied, eu estudei. Os verbos irregulares são os verbos diferentes dos verbos regulares.
O verbo ate é o verbo passado do eat. Observa que se eu falar comer, eat, eu não posso acrescentar o ed, porque ele é irregular. Sendo irregular, ele é diferente. O passado dele é ate. Buy, verbo comprar, bought, irregular. Drink, verbo beber, drunk, bebeu. Get and got são distintos. Eu coloquei esse get e got aqui porque ele também significa o mesmo de have and had. Em várias frases você pode colocar ele como had and have, o get and got. Mas ele também tem possibilidades de traduções para get and got, como por exemplo, I get in, que é o cheguei, I got home, eu cheguei em casa, I got home. Então eu deixei ele aqui para vocês. Vocês podem pesquisar sobre o get and got e várias possibilidades. Sleep, que é o verbo dormir, and slept, o verbo dormiu. Have and had, verbo have é o verbo ter e o had é o passado do have. Drive, dirigir, drove, dirigiu. Know, saber, knew, soube. Beleza, pessoal? Vou deixar aí para vocês na descrição a lista de verbos irregulares, porque esses verbos irregulares você não pode acrescentar o ed, por isso eles são chamados de verbos irregulares. E não tem jeito, você tem que começar a praticar e pegando costume para você decorar todos os verbos irregulares. Aqui eu dei somente um exemplo, mas são inúmeros verbos irregulares, beleza? Deixe o seu joinha, deixe o seu comentário. Bye bye for now. Thank you for watching. See you later.